Graça e paz. Vamos falar sobre treinamento. A maioria das pessoas não gosta de passar por treinamentos, de estudar, de aprender, de entender, aceitar o que é treinado. E na verdade, todos nós precisamos repensar isso. Moisés foi um homem muito treinado por Deus. Ele passou por várias situações que foram verdadeiros choques em termos de treinamento. E isso nos serve de lição. É aprendizado para nós também. Nos diz a Bíblia em Êxodo, no capítulo 14, versos 14 e 16. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que estás clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Todos conhecem essa história. O povo de Deus estava fugindo do cativeiro egípcio e teve que atravessar o mar. E era um momento terrível, porque havia um inimigo à frente, o mar, o exército egípcio à sua retaguarda. E nesse momento eles estavam hesitando, não sabiam o que fazer. E Deus dá uma ordem, não há o que fazer, não adianta clamar agora, vocês têm que seguir. E dá uma ordem a Moisés: tome a sua vara, estenda a mão sobre o mar e divida em duas partes e passem pelo meio. E ali aconteceu esse milagre. Moisés passou por esse momento após um longo treinamento. Ele passou por dois tipos de treinamento: o treinamento do palácio e o treinamento no deserto. De acordo com os propósitos de Deus, foi salvo de morrer nas águas e foi liberto em uma cesta, foi criado pela filha do faraó, recebeu uma educação esmerada, aprendeu a ler, escrever, se tornou um líder. Em determinado momento da sua história, ele, por já haver se apaixonado pelo povo hebreu, vendo um escravo hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele mata o egípcio e foge para o deserto de Midian. Lá ele passa 40 anos. 40 anos de novos aprendizados. Lá ele teve que constituir uma nova família. Lá ele teve que se adaptar à escassez de água, a uma alimentação completamente diferente. Lá ele aprendeu a cuidar do rebanho, para que depois ele fosse cuidar do rebanho de Deus. Ele passou também, depois do palácio e do deserto, a uma nova situação de treinamento. Treinamento de estar na presença de Deus. Deus, a exemplo do que aconteceu com o povo dele no passado, tem para cada um de nós a mesma promessa, que está em Jeremias 29:11. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É interessante que Jeremias ainda diz, no capítulo 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Deus falando ao profeta, que repassou com fidelidade a nós essa verdade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, quando nós passamos pelas 3 etapas do treinamento. Primeira etapa, aprender o treinamento de Deus. A segunda etapa, entender o treinamento de Deus. E a terceira etapa, aceitar o treinamento de Deus. Precisamos entender que passamos também pelo treinamento do palácio. Quando tudo vai bem, quando há livramento da parte de Deus, quando nós temos a oportunidade de aprender e de recebemos bênçãos e prosperidade, quando não há o que reclamar, é importante aprendermos o máximo possível para cumprirmos o propósito de Deus. A falar disso, nos vem à mente José, que guardou durante o tempo das vacas gordas para utilizar durante o tempo das vacas magras. Passamos no treinamento do deserto quando somos provados por Deus, quando nós precisamos sair da nossa zona de conforto. É necessário aprender a viver e valorizar o que Deus nos dá. Em primeiro lugar, entendendo o treinamento de Deus. Em Êxodo, no capítulo 3, de 1 a 14, nós vemos a cena de Deus falando com Moisés no meio da sarça ardente. E nesse momento,
Moisés entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Ele até relutou com Deus, dizendo que ele não era apto a falar, mas Deus lhe dá sinais de que ele deveria ser instrumento em suas mãos, e ele se torna obediente e volta ao palácio com Arão para anunciar a Faraó as 10 pragas. E sob a liderança de Moisés, Deus livrou o seu povo, porque tinha um propósito para eles, assim como Deus tem propósito para nós. Faraó teve todas as oportunidades para entender isso, mas não entendeu. O povo de Israel era pobre, era escravo no Egito, mas com a questão das pragas, o povo egípcio foi perdendo tudo, e as riquezas, os alimentos, os animais passaram para o povo de Deus, que quando saiu do Egito levando os despojos, ficou enriquecido. Não há como fugir do propósito de Deus. Ainda que nós não entendamos o treinamento no deserto, ele faz parte do propósito de Deus para nos preparar para tudo que acontece em nossa vida. Você está entendendo o propósito de Deus para a sua vida? Aceitando o propósito de Deus. Depois que Moisés entendeu o propósito de Deus para a sua vida, deixou de ser um homem fraco, irado, aprendeu a viver sob a vontade de Deus, aprendeu a cumprir a sua missão, enfrentou tudo, voltou para o Egito, conduziu o povo a Canaã, e se não tivesse compreendido e aceitado o treinamento, ele não seria capaz de levar a sua missão até o fim. Como aceitar o propósito de Deus? Oração e atitude de fé. Moisés aprendeu isso em várias situações que teve que atravessar. Em perigos, ao ser perseguido por Faraó diante do mar. Êxodo 14, de 15 a 25, retrata isso. Moisés orou ao Senhor, Deus colocou uma coluna de fogo de dia, a nuvem de noite para guiar o seu povo em segurança e os separar dos egípcios. Moisés estendeu a mão, o mar se abriu, o povo passou. Moisés estendeu a mão e o mar se fechou para livrar o povo e mostrar que os propósitos de Deus não têm volta. Mostrar que os propósitos de Deus não aceitam um retrocesso em nossa vida, e sim um prosseguir para a liberdade, para a salvação e para a presença de Deus. Estamos sendo treinados. Em Êxodo 15, de 22 a 27, está registrada a questão das águas amargas. Depois de cantar e se alegrar já do outro lado do mar, após perceberem o poder de Deus agindo, eles tiveram sede. Foram beber água e o texto diz que a água estava amarga, mara. Moisés orou ao Senhor e Deus lhe ordenou que pegasse uma árvore e jogasse na água. Moisés obedeceu, ouviu a ordem do Senhor, pegou a árvore, lançou-a nas águas e as águas foram saradas. O que está em foco aqui não é o poder da árvore em curar a água. O que está em foco é a obediência de Moisés. Ele havia aprendido, através do treinamento da vida que Deus havia imposto, que era necessário obedecer. E na obediência, o povo saciou a sua sede. Depois disso, eles foram para Elim. Deus deu ao povo um oásis com 70 palmeiras e 12 fontes, uma para cada tribo. Em momentos de fome, estavam no deserto de Sim, quando iam caminhando e todos os mantimentos, os víveres que vieram do Egito estavam se acabando, o povo murmurou. Muitos pensadores dizem que a murmuração, a reclamação é o louvor a Satanás. E o povo murmurou. Moisés orou novamente a Deus. Deus manda o maná, faz chover comida do céu. Isso está em Êxodo 16, de 1 a 10. Mas o povo saciou a fome e logo se enjoou do maná, o pão de Deus que veio do céu, e chamou esse pão de pão vil. Está registrado em Êxodo 16, de 11 a 21. Moisés mais uma vez ora ao Senhor e Deus envia as codornizes. Em outra situação, diante de sede do povo, passou o tempo, o povo chegou a um lugar chamado Refidim,
Não havia nenhuma água naquele lugar. O povo novamente murmura. Moisés orou e Deus mandou que ele tocasse na rocha. E da rocha saiu água e o povo saciou sua sede. Diante dos inimigos, com o passar do tempo, os inimigos começaram a perseguir o povo de Deus, tentando evitar que o povo chegasse a Canaã. Os amalequitas atacaram o povo de Deus e Moisés, a essa altura da vida, já treinado, entendendo o propósito de Deus, vai para o monte, ora ao Senhor e volta com uma mensagem profética. Com os braços erguidos, haveria a vitória. Com tudo isso, infelizmente, com tudo isso, o povo não entendeu o propósito de Deus. Achavam ótimo quando eram livres das pragas, achavam ótimo, maravilhoso, quando havia prosperidade. Comer pão do céu por algum tempo era maravilhoso, era ótimo. A água no deserto era perfeita. Passaram pelo meio do mar com os pés enxutos, contudo, não acreditaram. Rejeitaram o propósito de Deus para as suas vidas. Em Números, capítulo 11, verso 5, está registrado que eles sentiam saudade dos pepinos, alhos e cebolas do Egito. Eu quero então, depois de ter falado sobre você aprender, entender e aceitar os propósitos de Deus, esse é o grande treinamento em nossa vida. É preciso que cada um de nós reflita. Não podemos ser como um povo de Deus no deserto, que a cada momento, quando as coisas saíam do foco dos seus desejos, murmuravam contra Deus. Devemos ter uma vida de oração diante de tudo que aconteça. Quer entendamos, quer não. Deus está no controle, Deus tem propósito. Você já aprendeu, entendeu e aceitou os propósitos de Deus para a sua vida? Entendeu que tudo é propósito de Deus para você? Seja um crente de atitude de fé e viva o propósito de Deus. Passamos sim por momentos no palácio, passamos por momentos no deserto, mas em tudo Deus está presente. Lembre disso. Lembre quando você está no palácio. Não é Deus que te proporciona todo o bem-estar? Da mesma forma como Deus providenciou para o povo de Israel um oásis, livramento, alimento e chegaram em segurança ao seu destino, Deus quer fazer exatamente isso com cada um de nós. Deus quer trazer a cada um de nós a certeza no coração de que em tudo há propósito. Seja um crente de fé, um crente com atitude de fé, um crente que entende os propósitos de Deus. Aprenda, entenda, aceite os propósitos de Deus. É isso que Ele quer para a sua vida.